Mas estamos de volta, estamos aqui juntos, reunidos, e isto é o que importa: pregarmos a palavra de Deus, nos dedicarmos tempo para o estudo precioso da palavra de nosso Deus. E que bom é contar com você mais uma vez, que bom é tê-lo aqui comigo, para que juntos possamos estudarmos a preciosa palavra de Deus. Como já sabemos, é um estudo precioso. Bíblia, um livro precioso, um canal aberto de comunicação entre Deus e o homem. Nos comunicamos com Deus através da oração. Deus se comunica conosco através de sua preciosa palavra. Que momento gostoso, que coisa preciosa é entendermos que Deus pode falar conosco através de uma carta tão preciosa de amor como a sua palavra. Hoje estaremos estudando, sim, sobre este tema especial. Bíblia, um livro precioso. Meus queridos e amados ouvintes que estão nos acompanhando através desta live, a Bíblia é este livro precioso. E para começarmos nosso estudo, que foi interrompido devido a uma queda de energia, problemas técnicos aí, certo? Vamos continuar esse estudo precioso da palavra de Deus e que possamos aprender, possamos degustar do quão preciosa é a palavra de nosso Deus. A Bíblia é um livro precioso e é interessante que a Bíblia, este livro precioso, ela pode ser conhecida por vários nomes. Por vários nomes a Bíblia ela é conhecida. Quais são os nomes pelos quais a Bíblia, este livro precioso, ela é conhecida por nós? Você pode aí comentar, fazer o seu comentário, dizer quais são os nomes pelos quais a Bíblia é chamada. Você pode aguçar agora, neste momento, o seu conhecimento, compartilhar conosco o seu conhecimento. Porque conhecimento é assim, uma avenida de dois sentidos, dá-se para aprender. Com bom e precioso é estar participando com você desta live. Então vamos continuar o nosso estudo precioso da palavra de Deus e vamos entender quais são os nomes pelos quais a Bíblia, este livro precioso, ela é conhecida em nosso meio, certo? Já em Mateus capítulo 21, versículo 42, diz: Nunca leste nas escrituras, pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Glória a Deus. Então a Bíblia ela pode ser chamada de Escritura Sagrada, segundo Mateus capítulo 21, versículo 42. Já em Isaías capítulo 34, versículo 16, ela pode ser chamada de o livro do Senhor. O profeta disse: buscai no livro do Senhor e lede. Que coisa preciosa! A Bíblia, este livro precioso, ela pode ser chamada de a palavra de Deus, ela pode ser chamada de Bíblia Sagrada e ela pode também ser chamada de livro do Senhor. Mas não para por aí, porque em Romanos capítulo 3, versículo 2, a Bíblia também é chamada de os oráculos de Deus. A Bíblia preciosa, este livro precioso, também é chamado de os oráculos de Deus. Já lá em Pedro capítulo 1, versículo 21, a Bíblia, este livro precioso, ela é chamada de profecias, porque nunca, jamais, qualquer profecia das Escrituras foi produzida por vontade de homem nenhum. Entretanto, homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia, ela pode ser chamada por vários nomes. Ela pode ser chamada de Escrituras, livro do Senhor, a palavra de Deus, os oráculos santos. Ela pode ser chamada de as profecias de Deus. Ela pode ser chamada de as testemunhas do Senhor. Sabe, a Bíblia ela pode ser chamada por vários nomes e todas elas identificam que realmente é a palavra de Deus. Que coisa preciosa. Então a Bíblia ela pode ser chamada por vários nomes e nós a conhecemos como Bíblia Sagrada. Que coisa preciosa é para nós este livro precioso. Por isso, é encantador estudarmos a palavra de Deus. É importante darmos ouvidos à palavra preciosa de nosso Deus.
Que coisa interessante é entendermos que a Bíblia, sim, ela pode ser chamada por vários nomes preciosos. Agora é interessante, quem escreveu a palavra de Deus? Quem escreveu este livro precioso? Quem escreveu as Sagradas Escrituras? Para nós que estamos ouvindo, para você que está participando conosco desta live, quem escreveu a palavra de Deus? Quem escreveu as Sagradas Escrituras? Terá sido qualquer pessoa? Qualquer homem carnal, qualquer escritor, meramente pessoas que não conhecem a Deus? Poderiam ter sido essas pessoas que realmente foram lá e escreveram a Bíblia há muitos séculos atrás e nos trouxeram até nós hoje? Terá sido? Não, jamais. É interessante que em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, está escrito: porque nunca, jamais, qualquer profecia das Escrituras provém de particular elucidação. Entretanto, homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então este livro precioso, este canal aberto de comunicação entre Deus e o homem, foi escrito por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não foi qualquer pessoa que escreveu. Jamais qualquer pessoa poderia ter escrito um livro com tanta exatidão como a palavra de Deus, como este livro precioso. Toda a escritura, diz 2 Timóteo, é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para ensinar e educar o homem na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para todas as boas obras da vida. Que coisa gostosa, que estudo precioso, que bom é estudarmos a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus, ela não foi escrita por qualquer pessoa. Ela não poderia ter sido escrita por qualquer pessoa, jamais. A Bíblia, ela foi escrita por homens santos, inspirados por Deus, divinamente inspirados por Deus. E como é importante, porque Deus escolheu e capacitou homens para escrevê-las. Estes agiram de acordo com a inspiração divina. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas, por 40 autores. Possui 66 livros preciosos, 27 deles estão no Novo Testamento e 39 compõem o Velho Testamento. Que coisa preciosa! Então a Bíblia não foi escrita por qualquer pessoa, a Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Deus falando e eles escrevendo a palavra de Deus. Recebiam visões, sonhos, testemunhavam daquilo que já tinha acontecido, daquilo que eles já tinham presenciado. E esses homens começaram agora a redigir, escrever este livro precioso, a palavra de Deus. Agora, qual é o conselho de Deus? Qual o conselho precioso de Deus para nós, com relação às Escrituras Sagradas? O que Deus nos aconselha em relação às Escrituras Sagradas? Lá em João capítulo 5, versículo 39, diz assim: que conselho precioso esse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Que coisa preciosa é quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós vamos para este livro precioso, e nós vamos entender que examinando, estudando, esquadrinhando o saber que está contido dentro dela, nós vamos encontrar a vida eterna na pessoa de Yeshua HaMashiach. Coisa preciosa. Como é bom e agradável estudarmos a palavra de nosso Deus. É entender que dentro dela nós vamos encontrar a paz, a felicidade que precisamos. Vamos encontrar o verdadeiro sentido para vivermos. Que coisa preciosa. Este livro é um livro que, com certeza, tem o poder, através do Mashiach, de restaurar as nossas vidas, de dar um sentido especial para as nossas vidas. Preenche o vazio que sentimos no coração através de Yeshua HaMashiach. Porque este livro precioso é um livro que nos conduz até a pessoa de Jesus Cristo. Que coisa preciosa! Então a Bíblia, o conselho que Deus nos dá é examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. O conselho que Deus nos dá é o que está lá em Isaías 34, versículo 16, que já lemos: buscai no livro do Senhor e lede.
Procurai ser um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Que coisa preciosa. O conselho que temos de Deus para nós é esse. Então você, caro ouvinte, você que está participando conosco desta live, saiba de uma coisa. Deus convida você para estudar a palavra de Deus. Deus convida você para conhecer esta preciosa verdade. Conheça a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sei em que você está preso. Não sei em que momento da história você parou. Mas Deus convida você para conhecer a preciosa palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, você vai entender que nela você vai encontrar a vida eterna. Que nela você vai encontrar a liberdade que tanto anseia, a felicidade que tanto precisa. Porque nela vamos encontrar Jesus, o caminho da vida eterna. Vamos ter um encontro especial com Yeshua HaMashiach. Que coisa preciosa. Este é o convite precioso que Deus nos dá com relação à sua palavra. Que estudemos, que esquadrinhemos, que procuremos buscar no livro do Senhor, esquadrinhar o saber, ser um obreiro aprovado, que não tenha o que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, que encontre dentro dela a vida eterna. Que coisa preciosa. Este livro, a Bíblia Sagrada, ele não passa, ele não deixa de existir. Como muitos dizem por aí, isso que está aqui já passou, isto já não serve mais. Você já ouviu falar sobre isso, não é? Pessoas, até líderes religiosos, que chegam para você e dizem, isto daqui já não serve, isso também já passou. Então não adianta mais colocarmos em prática isto, porque isso foi do velho pacto, isto foi da velha aliança, isto não está mais na nova aliança. Você já ouviu falar muito dessas coisas, você já ouviu falar muito estas frases, mas eu quero perguntar para você, até quando durará a palavra de Deus? Até quando ela durará? Será que alguma coisa dentro dela já não presta mais para nós? Será que precisamos menosprezar, ou deveríamos menosprezar, alguma coisa nela contida? Veja só o que diz a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículo 35. Abra sua Bíblia. Acompanhe conosco. Cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Porque Mateus capítulo 24, versículo 35, um texto muito comum e muito conhecido, diz: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Que coisa preciosa. Diz a palavra de Deus para mim e para você, que os céus e a terra passarão, porém as palavras de Deus não passará. E é interessante que está no plural, tanto o Velho como o Novo Testamento, poderíamos condicionar a isto. Diz a palavra de Deus que ela não passa, ela dura eternamente. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Que coisa preciosa, que coisa gostosa é aprender da palavra de nosso Deus. É entender que muitos que chegam para nós, e chegam até a dizer que alguma coisa que está escrito dentro dela já passou, que isto foi do velho pacto, foi da velha aliança. O que ela nos diz é que os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Já lá em Apocalipse capítulo 22, aliás, lá em Mateus ainda, Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19, o próprio Jesus diz: nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Que coisa maravilhosa entender que nada do que está escrito dentro da palavra de Deus, seja do Velho ou do Novo Testamento, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E é interessante esse texto que está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. É interessante percebermos que os céus e a terra não passaram, todas as profecias ainda não se cumpriram, que Jesus ainda não voltou, ou Machias ainda não implantou o seu reino, certo? Então
Diz a palavra de Deus: nem um ia um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, falta muita coisa para se cumprir ainda. E crendo verdadeiramente no que diz em Mateus capítulo 24, versículo 35, os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Nenhum i ou um tio eu posso tirar da palavra de Deus, eu posso aumentar e nem diminuir nada do que esteja escrito dentro da palavra de Deus, porque ela é eterna, dura para sempre. A palavra de nosso Deus dura para sempre. Já lá em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, certo? Diz que se acrescentarmos alguma coisa que esteja escrito no livro da profecia, se nós formos para a Bíblia, se nós formos para a preciosa palavra de Deus e ensinarmos ela de maneira que venhamos a aumentá-la, diz a palavra de Deus que Deus acrescentará em nossas vidas as pragas escritas no livro desta profecia. Então eu não posso aumentar jamais o que está escrito neste livro precioso. Eu não posso aumentar de maneira que eu venha ensinar aos homens erradamente. Eu tenho que falar somente aquilo que está escrito, e tão somente aquilo que está escrito. Eu também não posso diminuir absolutamente nada do que esteja escrito neste livro precioso, porque se eu diminuir o próprio livro do Apocalipse, que são palavras de Cristo, são palavras de Deus inspiradas pelo Espírito Santo de Deus ao homem, diz que se eu diminuir alguma coisa, ou ensinar, por menor que seja alguma coisa dentro da palavra de Deus, Deus também tirará a minha parte da árvore da vida. Então, meus caros ouvintes, que nos acompanham nesse estudo precioso da palavra de Deus, nada do que está dentro da palavra de Deus eu posso aumentar, muito menos diminuir o que está escrito dentro dela. Eu tenho que ser leal, eu tenho que ser transparente, eu tenho que falar daquilo que verdadeiramente está escrito dentro da palavra de Deus. Nem aumentar um i, nem diminuir um tio, nada do que está dentro dela devo eu aumentar ou diminuir. Primeiro, porque se eu aumentar, as pragas escritas no livro da profecia vão ser acrescentadas sobre a minha vida e na vida de quem aumentar. Se eu diminuir, eu vou jamais ter direito de vida eterna. Vai ser tirada a minha parte da árvore da vida. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que como líderes religiosos, como pessoas que estejamos à frente de trabalhos, em congregações, em igrejas, seja do maior patamar, do maior escalão ao mais baixo, possamos sermos leais a Deus, possamos ser leais a nós mesmos, ensinando a palavra de Deus como verdadeiramente ela está escrita, nem aumentando e nem diminuindo. Agora, qual é o desejo de Deus com relação à sua palavra para os seus filhos? Qual é o desejo de Deus para mim e para você com relação à palavra de Deus para nós? Salmos capítulo 119, versículo 105. Um desejo de Deus para nós é que sua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim como eu e você precisamos de uma lâmpada para clarear a noite dentro de uma casa e não tropeçarmos em nenhum móvel, nós precisamos da palavra de Deus, para que por ela sejamos guiados, para não tropeçarmos, para não cairmos, para não pecarmos contra Deus. Entra exatamente o que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que coisa maravilhosa é entendermos que eu posso ser guiado, eu posso ser instruído. As coisas podem se tornar claras para mim, porque a Bíblia é este livro precioso. A Bíblia é a lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Então não há como eu errar, não há como eu ser enganado em não saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que coisa maravilhosa entendermos que a Bíblia é este pão também. A Bíblia ela tem o poder de nos alimentar emocionalmente,
mas principalmente espiritual. Que coisa maravilhosa é entender que a Bíblia, este livro precioso para nós, que a Bíblia, este livro de comunicação entre Deus e o homem, é através dela que nos alimentamos, que nos fortalecemos, que encontramos as respostas para as nossas interrogações, para as nossas perguntas. Sabe de uma coisa? Através da Bíblia nós nos alimentamos, ela nos clareia, nos ilumina o caminho. Salmos 119, versículo 11 diz: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Querido ouvinte, guarde a preciosa palavra de Deus, guarde-a em seu coração. Procure conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa é estar nos caminhos do Senhor. Que coisa maravilhosa é se esforçar cada dia para obedecer a Deus. No final de cada dia, depois de todo o esforço que você tem para obedecer a Deus e recebendo o poder de Deus para obedecê-la, no final de cada dia, você vai entender e vai sentir que você é um homem, uma mulher, um jovem e uma criança realizada. Vai sentir o verdadeiro sentido para a felicidade. Você vai repousar e reclinar a cabeça à cama de maneira tranquila, suave e saudável, de consciência limpa e coração puro, porque você entendeu que naquele dia valeu a pena, porque você se esforçou para ser um cidadão, um crente verdadeiro, na pessoa de Yeshua HaMashiach. E o desejo de Deus é esse para nós, que ela seja lâmpada, que ela seja o pão, que ela seja guardada em nosso coração, que ela seja praticada, honrada, respeitada. Que coisa maravilhosa. E você, está disposto a honrar a palavra de Deus? Você está disposto a obedecê-la? Você está disposto a conhecer a preciosa palavra de Deus? E saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque eu quero dizer para você, finalizando este estudo precioso da palavra de Deus, que as bênçãos de Deus poderá vir sobre sua vida. Mas para isso, é importante que notemos uma coisa e percebamos uma coisa: que Deus, Ele vai sim abençoar. Mas quem Deus abençoará? De maneira geral, todos os seres humanos sobre a face da terra, porque dá o direito de acordar, de rir, de brincar, de sorrir, de ver as coisas coloridas, degustar o pão que se alimenta. Então somos abençoados pela luz do sol, pela lua, mas em especial, quem será abençoado em Deus? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, para concluirmos o nosso estudo desta tarde, está escrito: bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam as coisas escritas no livro desta profecia, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado, feliz é o pai, a mãe, o irmão, o tio, que dedica alguns minutos diários para o precioso estudo da palavra de Deus. Faça isso com a sua família. Faça isso você. Hoje mesmo, estude a palavra de Deus. Quando você parar para ouvir esta live, você também será abençoado por Deus. Você e sua família será abençoado por Deus. Creia nisso. Porque assim diz a palavra de Deus. Bem-aventurados, felizes são aqueles que leem, que ouvem e que praticam as coisas escritas no livro da profecia. Que coisa preciosa. Lembre-se que é um conjunto de coisas para sermos abençoados por Deus. É importante que venhamos a ouvir, é importante que venhamos ler e é importante que venhamos praticá-la. 3 coisas são importantes para que Deus possa nos abençoar. Então, que Deus seja louvado em nossas vidas. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 28 diz: feliz, portanto, é aquele que abre os seus olhos para a palavra de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que praticam a palavra de Deus. E é interessante que feliz, meus queridos ouvintes, é aquele a quem abre os olhos
para a palavra profética de Deus. Que nesta tarde você possa abrir seus olhos para entender qual preciosa é a vontade de Deus, para entender que a palavra de Deus, ela deve ser aceita, ela deve ser recebida, ela deve ter uma boa receptividade em nossos corações, certo? Pois feliz, com certeza, é aquele que abre os olhos para a palavra profética de Deus. Quem ouve a palavra profética, que guarda em seu coração a palavra profética, dispõe-se das emoções, fortalece a vontade e reúne a paciência para estudar, para aceitar a palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos seus ouvidos emprestados para ouvir este pequeno estudo da palavra de Deus. Recapitulando o estudo que nós tivemos, você pode perguntar: me deparei agora alguns minutos para estudar a palavra de Deus e o que aprendi? Você pode fazer esta pergunta. Nesta tarde, você aprendeu coisas preciosíssimas. Talvez você tenha aprendido coisas que durante muitos anos não tenha tido aprendido. Você aprendeu que a Bíblia ela pode ser chamada por muitos nomes. A Bíblia ela pode ser chamada de a palavra de Deus, ela pode ser chamada de escrituras, ela pode ser chamada de profecias, os oráculos de Deus, as testemunhas, ela pode ser chamada de muitos outros nomes. Nomes que identificam a palavra de Deus. Aprendemos que quem escreveu a Bíblia não foi qualquer pessoa, foram homens santos inspirados por Deus. Aprendemos isso. Aprendemos também que o conselho de Deus para nós hoje é que nós devamos estudar, examinar, esquadrinhar o saber, buscar na Bíblia a vida eterna em Cristo Jesus. Aprendemos também que a palavra de Deus ela dura para sempre, ela dura eternamente. Aprendemos isso neste estudo desta tarde. Aprendemos que a palavra de Deus não passa, os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Aprendemos também nesta live que o desejo de Deus é que sua palavra seja lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. O desejo de Deus é que estudemos, busquemos no livro do Senhor, encontremos a verdadeira felicidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprendemos que quem será abençoado diante de Deus, por Deus, é aqueles que leem, que ouvem e que praticam as palavras escritas no livro das profecias. Meus queridos ouvintes, a você que está acompanhando esta live logo depois, quando ela estiver sido publicada, que você possa decidir plenamente crer na gloriosa palavra de Deus, mas crer na gloriosa palavra de Deus de todo o seu coração, crendo que ela é eterna, que ela jamais passará, que ela é inspirada pelo poder de Deus e que ela é útil para nós, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar e tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para todas as boas obras da vida. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoá-lo. Quero convidar você para conhecer a palavra de Deus. Quero convidar você para estudar este livro precioso. Quero convidar você para conhecer esta verdade que liberta. Quero convidar você para ser abençoado por Deus e entender o verdadeiro sentido da vida em Cristo. Estude conosco. Somos da Igreja de Deus do Sétimo Dia, localizado na rua José Coelho, número 82. Nossos dias de culto são quarta-feira às 7 horas da noite, domingo às 7 horas, sábado às 9 horas da manhã. Você é nosso convidado especial para assistir conosco um destes cultos. Participe conosco. Peça um curso bíblico gratuitamente e teremos um imenso prazer de passar para você este curso bíblico, para que você possa conhecer qual seja a preciosa vontade de Deus para a tua vida. Que Deus possa abençoá-lo. Quero mais uma vez convidá-lo a orar comigo. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este estudo tão precioso da tua palavra. Obrigado porque entendemos que a palavra ela é eterna, não passa, nunca deixará de existir. Nem o i ou um tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Obrigado, ó eterno Deus,
Neste momento eu te peço as tuas bênçãos maravilhosas sobre aqueles que estão nos acompanhando nesta live, sobre as pessoas que permaneceram do início até o fim, das pessoas que posteriormente vão estar também ouvindo a tua palavra através desta live. Abençoa-os, abre a sua mente para entender a tua palavra preciosa. Abre seu coração para que a tua palavra possa ser repousada em nossos corações. Nos abençoa, em nome do teu Filho Machias, que vive e reina para sempre. Eu te peço, hoje e sempre, amém e amém. Que Deus possa abençoar você. Obrigado e até a próxima.